Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Você que tem a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 9, é o versículo 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e Pai eterno, obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por cada alma, cada vida, nesta noite aqui na tua casa. Fala, Senhor, ao coração de cada uma destas almas, Senhor. Seja por meio do consolo, da exortação, da repreensão, da edificação, mas que o Senhor esteja trabalhando em cada vida, cada alma, cada coração, cada ser. Peço que o Senhor esteja abençoando os que não vieram. O Senhor sabe o motivo, o porquê deles não estarem aqui. Mas pedimos, Senhor, que pelo seu amor e as suas muitas misericórdias, o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Fala conosco através da sua palavra. Fala o que precisamos ouvir e nunca o que queremos ouvir. E que possamos mesmo, Pai, com o entendimento da sua palavra, que é a sua vontade, possamos sair daqui diferentes da maneira que chegamos. Então nós clamamos, Pai querido, trabalha mesmo através do teu Espírito, para que as almas sejam tocadas pela sua palavra. Cuida, Senhor, daqueles que estão viajando, enfermos, necessitados, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. E nos dê, Senhor, um bom momento nesse culto, esse culto de adoração ao grandioso Deus. É com o perdão de nossos pecados, em Cristo Jesus, que nós oramos, agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. Mateus capítulo 6. Nós já falamos sobre a questão da oração e de como Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Eles foram falhos quando Jesus, antes do Monte da Transfiguração, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e pediu que eles orassem ali. Jesus se apartou um pouquinho deles, foi orar. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Então a questão da oração oração não é para mudar Deus, oração é para mudar a gente, porque é ali que você conversa com o Pai e pede para o Pai que toda a vontade dele seja estabelecida na minha vida. Oração não é para corromper Deus a fazer o que a gente quer. Oração
É para que quando você estiver falando com o Pai Celestial no lugar santo e sagrado, você então entenda o pedido da oração de Jesus: venha a nós o teu reino. Ou seja, estabeleça todo o governo plenamente sobre a minha vida. Porque quando nós falamos de reino, nós estamos falando sobre um governo. O governo de Deus sobre a minha vida, sobre todo o meu ser. Nós estávamos falando que culto não é domingo à noite nem quinta-feira. Culto é todo dia. Quando você, pela misericórdia de Deus, você se levanta, porque Ele fez você se levantar, começa o culto. Quando você vai repousar na sua casa, então aí você encerra o culto, agradecendo a Deus. E o culto é diário. Esse momento que nós temos aqui é um momento especial onde o povo de Deus se reúne em torno, em comunhão da sua palavra. Venha a nós o teu reino. Domine, Senhor, sobre o meu ser, sobre a minha vida completamente. É isso que Jesus está ensinando. Vós orareis assim. Oração é falar com Deus. Oração é você entrar no seu quarto e falar com o Pai Celestial que está em secreto e vê em secreto. Então o Pai, ele não somente ouve em secreto, mas ele vê em secreto. Depois nós falamos sobre não nos deixe cair na tentação. Nós caímos na tentação, sabe por quê? Porque a gente não pede ajuda para Deus. A oração não é para que Deus nos impeça, mas é para que Deus nos ajude, para que Deus nos fortaleça. É um reconhecimento da minha fraqueza e da minha necessidade de Deus me livrar do mal. Nós falamos do perdão, que o perdão não tem escolha, o perdão não tem alternativa, perdão é para perdoar mesmo, perdão é imperativo. Deus não está dando escolha para você, se você quer ou não perdoar, é para perdoar. E hoje nós vamos falar sobre o versículo que ainda nós não falamos. O versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando nós pensamos, por exemplo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, a primeira coisa que nós aprendemos, que Jesus quer ensinar para os discípulos, e para nós, e para as nossas futuras gerações, até Jesus voltar, é que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus. E não somente uma dependência, mas quando você pensa, por exemplo, na criação, a criação de Deus, tudo que Deus criou, Ele não somente demonstrou o seu poder, mas também o seu amor em efetivar a sua paternidade. Porque se nós hoje podemos nos intitular, de acordo com as Escrituras Sagradas, que nós somos filhos de Deus, é porque Deus nos criou com o intuito de paternidade. Ser o nosso Pai. Por isso que a oração começa. E vós orareis assim: Pai nosso. O pão nosso, Pai nosso, de cada dia, dá-nos hoje.
Então toda a criação, tudo aquilo que Deus fez, tem um sentido de paternidade. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Gênesis. É o primeiro livro do Antigo Testamento, a Gênesis. Gênesis capítulo 1. A partir do verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os répteis da terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E para todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será por mantimento. E assim se fez. E viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. E aí nós temos o entendimento do que é paternidade de Deus. Quando você começa a ler o livro da Gênesis, e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia uma negridão sobre o abismo. Aí você entende, por exemplo, por que Deus criou o homem à sua imagem no último dia. Por que no último dia? Porque tudo estava pronto. Estava tudo preparado. Deus, com o seu poder e o seu amor, com o seu instinto de paternidade, Ele criou o homem à sua imagem no sexto dia, depois de tudo estar o quê? Pronto. Então esse é o Pai. Esse é o Pai que deixa todas as coisas prontas para então criar o seu filho. Olha só. Aí você veja bem se Deus tem um instinto paterno e de paternidade, que quando a terra está sem forma e vazia, e tem um abismo e tem uma negridão lá, já pensou se Ele cria o homem e põe o homem lá? Sem a criação dos mares, sem a expansão do firmamento, sem a erva verde, sem as aves do céu, sem nada, só negridão, sem vida nenhuma. Aí Deus então cria o homem como seu filho e fala assim: é isso aí, filho, agora é por sua conta. Não tem jeito. Mas a paternidade de Deus faz com que Deus termine tudo, e aí então Ele cria o homem, abençoa o homem, cria a mulher e diz assim: tudo está sujeito sobre a mão de vocês. Então essa é a paternidade. E aí Deus então vem falar com o homem, vem instruir ele em todas as coisas. E só dessa maneira é que podemos então entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. O grande caos fatídico do homem, e que esse mal se encontra dentro dos corações hoje. O mal fatídico do Adão e da Eva foi eles acharem que um dia eles podiam ser o que de Deus? Independente. Foi eles acharem que um dia eles poderiam ser autônomos de Deus, eles estarem fora de Deus e continuar vivendo. E tomar suas escolhas.
e tomar suas decisões e seguir o seu próprio caminho. O Pai Celestial, Ele não somente quer nos sustentar com o pão físico, mas com o pão espiritual. Deus quer tratar das nossas emoções. E Deus também, como nosso Pai, Ele quer nos guiar por um caminho excelente. O grande mal da humanidade é achar homem e mulher que pode ser independente sem Deus. Que pode haver vida fora de Deus. Que pode haver um bom caminho fora de Deus. Que as decisões que nós vamos tomando são as melhores do que Deus nos ensina através da sua palavra. Então Deus, Ele não é somente o nosso Pai, para nós ir lá e pedirmos para Ele o pão nosso de cada dia. Não. Deus é o nosso Pai para tratar da nossa alma. Deus é o nosso Pai para tratar das nossas emoções, do nosso desequilíbrio. Deus é o nosso Pai para nos encaminhar por aquele caminho de luz e celeste. Deus é o nosso Pai para dizer para nós assim: olha, a minha decisão é a melhor para a sua vida. Então, por isso que Jesus está orando num sentido de paternidade com o Pai. E vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Pai nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então o Pai, para os filhos, Ele entende e deixa entender a efetividade da sua paternidade. Deus, Ele se deliberou, Ele mesmo, de querer ser nosso Pai. Deus, Ele mesmo, do seu poder, tomou a decisão: eu vou ser pai deles. Então, por isso, que se você ainda não entendeu, talvez ainda dentro do seu entendimento, você ainda não chegou ao pleno entendimento da efetividade da paternidade, é porque pode ter dois problemas. Talvez ainda você ainda não entendeu sobre a filiação. Ser filho do Pai. E muitas coisas, meus amados irmãos, elas fogem mesmo ao nosso entendimento, quando, a princípio, nós não entendemos a efetividade dessa paternidade. Ou porque nós não temos um entendimento pleno ainda, que Deus é o meu Pai, porque nós temos os nossos exemplos de paternidade neste mundo, mas eles não se refletem ao de Deus. Por melhor pai que você seja, Deus é muito melhor. Então o exemplo supremo de paternidade é o de Deus. E por isso então que Jesus está trazendo isso ao coração dos seus discípulos. Porque até então os judeus podiam entender Deus, o Todo-Poderoso. Mas eles não entendiam Deus como Pai. Tem muita gente que acredita que Deus é poderoso, mas ele não tem o entendimento que Deus é o Pai dele. E o Pai que é responsável pela sua vida. O Pai que não somente é aquele que guarda a sua vida. O Pai que não somente é aquele que mantém a sua vida. O Pai, se não somente aquele que dirige os caminhos da sua vida. Então Deus criou todas as coisas, mas o homem fatídico achou que podia viver sem Deus.
Você consegue bancar a sua existência? Você consegue existir sozinho? Mas o homem um dia, ele achou isso. Eu posso existir, eu posso viver, eu posso decidir, eu posso me sustentar, eu posso me proteger, eu posso tomar os meus caminhos, porque quando o homem caiu, e o Caim foi conversar com Deus, e Deus está falando com ele, ele mata o Abel, ele sai da presença de Deus. Quando ele saiu da presença de Deus, ele fez duas coisas distintas. Primeiro ele achou uma mulher. Depois ele construiu uma cidade. E por que que Caim constrói uma cidade? Ele constrói uma cidade porque agora ele tem um entendimento dele, que ele saiu da presença de Deus e que Deus não vai mais cuidar dele. Mas olha só que interessante, quando você lê as escrituras, mesmo que Caim matou o Abel, Deus disse para ele assim: eu vou colocar uma marca em você, para que ninguém te mate. Deus está protegendo ele ou não? Pois é. Mas aí ele constrói uma cidade, e a geração de Caim ela cresce, a geração de Caim ela aumenta, e ela chega até o dia do dilúvio. Porque até então eles tinham um entendimento de que eu posso construir uma cidade, eu posso construir um castelo, eu posso formar uma nação, então eu vou me sustentar, eu vou bancar minha existência, eu vou tomar minhas decisões, porque eu não preciso de Deus. Até o dia que Deus achou um homem, capítulo 6 do livro de Gênesis, chamado Noé. Capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo 7 e versículo 8. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E agora? Cadê o homem que se sustenta, que guarda a sua própria vida, que toma as suas decisões? Cadê o homem que tem autonomia fora de Deus? Cadê o homem que pode direcionar o seu caminho longe de Deus? Aonde está ele? E aí então, quando Deus anunciou o dilúvio, no ano 500 da vida de Noé, no ano 601 da sua vida, demorou 100 anos para o dilúvio vir. Porque o Noé ficou construindo uma arca de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Capítulo 7 do livro de Gênesis, versículo 22. 7 de Gênesis 22. Deus enviou o dilúvio. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca, o que aconteceu? Morreu. Cadê o homem que se sustenta? Cadê o homem que toma a decisão da sua vida? Cadê o homem que pode se guardar? Cadê o homem que acha que o seu caminho é o melhor? Cadê a geração de Caim? E aonde está o Noé? O Noé com a sua família está dentro da arca. A arca ela não tinha, meus irmãos, o timão. Ela não tinha como Noé manobrar a arca. Porque quem guiava a arca era o próprio Deus. Ele ficou 1 ano, não foi 40 dias não, 1 ano, 1 mês e 27 dias para Deus ordenar ele descer da arca.
Versículo 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, homem, animal e répteis, e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a... 150 dias é quantos meses? 5 vezes 3? Só aí já tem 5 meses, aí. E a pessoa pensa que o Noé ficou só 40 dias dentro da arca. Cadê o homem que pode se guardar? Ele não está aí. Muito bem. Cadê o homem que pode manter a sua existência? Ele não consegue. O apóstolo Paulo diz que nós só existimos, nos movemos em Deus. Então, fora de Deus não tem vida. Por isso, então, que Jesus está ensinando a oração. E vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, Pai nosso, o pão nosso, Pai, que nós necessitamos, dá ele para nós hoje. O pão espiritual, Senhor, para nossa alma, também dá ele hoje para nós. Qual que é o pão espiritual que você está recebendo? É a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, e o inimigo da alma disse assim: olha, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Então a palavra que você está recebendo agora é o alimento espiritual para a sua alma. É para você entender quem é que tem o governo da vida. É para você entender que tem um Pai celestial e que se você realmente é filho desse Pai, esse Pai está zelando por você, cuidando da sua vida, suprindo as suas necessidades, equilibrando as suas emoções e dirigindo você no caminho correto. Aonde está o homem? O homem poderoso. Você sabe uma coisa que nós temos dificuldade de entender? Salmo 127. Salmo 127. Versículo 1 e versículo 2. Salmo 127, versículo 1 e versículo 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que há, então vai ser em vão você achar que é você que faz as coisas. Versículo, vamos continuar lendo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a nossa vida, nós não temos condições nenhuma de guardar ela. Precisa de Deus guardar a nossa vida. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente... Qual que é a palavra aí? Qual? Pão de fadiga? Tem uma tradução de vocês aí que traz a palavra granjear? Então o que vai adiantar para você levantar de madrugada, dormir tarde, comer um pão penoso que você granjeou? Sabe quem são essas pessoas aqui? Essas pessoas aqui são aqueles que ainda não entenderam a paternidade de Deus. Eles não entenderam nada. Porque eles ainda estão lutando com o braço. Eles ainda estão tentando com as suas forças. Eles estão achando... Não, mas o pastor parece que está falando que nós temos que ficar em casa dormindo. Não é nada disso. O pastor está dizendo o que a palavra de Deus está ensinando. Que essas pessoas aqui do Salmo 127, eles não entenderam o sentido da paternidade de Deus para a sua vida. Porque a pessoa acha que é o emprego, que é o acordar cedo de madrugada, é o dormir tarde que vai resolver o problema. E aí vai ter um pão penoso,
que ele granjeou. Mas vamos lembrar da oração. Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Vamos continuar lendo para você entender o que a Bíblia diz. Depois de granjeado, como é que está a sua tradução? Aos seus amados. A minha tradução aqui está: aos seus amados ele dá enquanto aos seus. Porque os outros, eles não entenderam ainda o sentido da paternidade, por isso que eles estão lutando com a vida. Porque é eles que estão lutando. Agora, os seus, eles já entenderam que ele tem um pai, e que esse pai celeste vai sustentar eles, não somente um pão físico, mas um pão espiritual. O pai celeste vai equilibrar neles, olha só, Deus nos tirou do inferno, correto? O Espírito Santo está tirando o inferno de dentro de nós. Você sabe qual que é o grande problema da nossa vida? É deixar Deus equalizar as coisas na nossa vida. A nossa vida muitas vezes está descompensada. Porque a gente está com a Bíblia na mão, orando, dentro da igreja, mas ainda não entendeu o sentido de paternidade de Deus. E como é que é as emoções? Como é que Deus vai tratar disso? Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis. Esse é o nosso desequilíbrio. Essa inquietação que Jesus diz aí, é o nosso desequilíbrio emocional. Então, o nosso Pai, Ele vai tratar da gente com o pão físico, com o pão espiritual, Ele vai tratar das nossas emoções, o desequilíbrio que está dentro da gente. Por isso que o apóstolo Pedro diz que nós vamos ser transformados, e aí nós vamos deixar a vã maneira de viver que nos ensinaram nossos pais. Então quer dizer, pastor, que o meu pai e minha mãe foi ruim para mim? Não. Ele só passou para você o que ele aprendeu. Mas talvez ele não tinha o sentido de paternidade de Deus, de ensinar você que Deus é quem vai cuidar da sua vida. E aí, versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? É uma questão. Que beberemos? Outro ponto de interrogação. Com o que nos vestiremos? Outro ponto de interrogação. Então essas são as interrogações das nossas variáveis dentro da nossa vida. Nós temos esses pontos de interrogação dentro de nós. Sabe por que a gente tem isso aí? Porque ainda nós não compreendemos que o nosso Pai Celestial Ele tem o instinto de paternidade e Ele é efetivo. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai que quer nos ouvir, Ele é um Pai que quer ter comunhão conosco, mas esses pontos de interrogação, eles estão todos dentro de nós. Então essas são as nossas emoções, que Deus vai equilibrar, porque senão, versículo 32, com quem que nós vamos ser parecidos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, e aí ponto e vírgula. Os gentios são assim, eles são desequilibrados, porque eles têm medo, porque eles não sabem o que eles vão comer amanhã, o que eles vão beber, o que eles vão vestir. Ai meu Deus do céu, a crise, o país, ai meu pai. E aí Deus fala assim, eles são assim. E aí tem um ponto e uma vírgula, para mostrar para você como é que Deus ele vai fazer.
Versículo 32. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas. Ponto. Acabou. Então Deus vai tratar das nossas emoções, do desequilíbrio dentro de nós. Porque Deus vai trabalhando o nosso emocional. Deus, ele não somente vai trabalhando o pão físico, o pão espiritual, essa comunhão com Deus. Por que eu preciso ir no culto? É a pergunta que muitas vezes a pessoa tem. Por que eu preciso ir no culto? Por que eu tenho que ir de quinta-feira? Porque é aqui que Deus vai tratar da sua alma, do desequilíbrio. É aqui, é o pão, é a comunhão que vai trabalhar na sua vida, para você não ser mais como os gentios aí fora, que não tem equilíbrio. Que todos esses pontos de interrogação estão dentro da mente e do coração deles. É isso. E Deus, ele vai trabalhando para não sermos mais assim. Aí Jesus, ele fala: os gentios, eles procuram todas essas coisas, meus filhos. Eles estão aí sobre uma busca incessante. Todas essas dúvidas eles têm. Esses pontos de interrogação estão dentro deles. Mas vocês não precisavam ser assim. Porque o vosso Pai Celeste sabe de todas as coisas que vocês precisam. Você entendeu o Salmo 27 aos seus? Ou não? Tiago, capítulo 4. Então Deus, ele vai trabalhando. Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso, o pão nosso, Pai, de cada dia dá-nos hoje, Pai, porque nós precisamos. Nós somos dependentes. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. É isso mesmo? É. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para aquela cidade de tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina, que aparece num instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Olha só o que Tiago, meus irmãos, quer nos ensinar. Que o pão nosso de cada dia não é eu vou fazer, não porque depende de mim. Quantas vezes eu já ouvi pessoa falar assim: olha, pessoa faz e acontece. Pessoa faz e acontece o quê? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5, ele diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Vamos repetir? Sem mim, nada podeis fazer. Então o que a gente vai fazer sem Deus? Nada. Então, o sentido de paternidade, de entender que é Deus com todo o seu poder. Agora, com os exemplos paternos que nós temos, ainda não chega a ser todo o entendimento de paternidade, porque Deus, ele faz todas essas coisas sendo o nosso Pai. E se você já entregou sua vida para Jesus, o Cristo, você já é um filho de Deus. E se você é um filho de Deus, você tem um Pai celestial. Quando Deus vai tratar com a nossa vida,
Abre sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 1. Pai nosso, o pão nosso de cada dia, Pai, dá-nos hoje. O Senhor é o nosso Pai. E para aquele que ainda não entregou sua vida para Jesus, a Bíblia diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós, temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com quem? Com o Pai. E nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e o seu Filho, Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, isso é o alimento espiritual, comunhão com o Pai, o Filho, a palavra. É isso que traz uma alma para a igreja, para ela ser tratada, para o Pai não somente alimentar ela com o pão nosso de cada dia, mas também alimentar ela espiritualmente, tratar das suas emoções, e também conduzir ela a um caminho de luz, um caminho que é Cristo, um caminho da verdade. Porque nós não sabemos, por natureza, sem Cristo, qual caminho tomar. Nós não vamos manter a nossa vida. Nós não somos capazes de fazer isso. Não. Nós só existimos, nos movemos por causa de Deus. Porque tem um Pai celestial, que dentro do seu poder se deliberou a nos chamar de filho. E esse Pai quer que você entenda as coisas. Vamos abrir nossa Bíblia, Filipenses capítulo 3. O Pai nos alimenta com o pão de cada dia que nós precisamos. O Pai nos alimenta com o pão espiritual que nós necessitamos. O Pai trata das nossas emoções. E o Pai nos conduz a um caminho que é Cristo. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 14. E aí você vai ver um homem que diz assim: prossigo para o alvo. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual que é o alvo da sua vida? Tem um camarada aqui que escreveu essa carta. Quando ele escreveu essa carta aqui, ele estava na primeira prisão, estava preso. Esse homem, o apóstolo Paulo, preso, primeira prisão. Ele saiu dessa prisão, foi para a segunda. Lá na segunda ele não saiu. Quando ele escreveu a segunda carta para Timóteo, lá ele morreu nas masmorras romanas, com a guilhotina romana, perdeu a cabeça. O homem que fala 4 idiomas, tem dupla nacionalidade, tem uma linhagem, e aí ele diz assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então, qual que é o caminho que o Pai, Ele quer nos conduzir? O caminho de Cristo. Porque esse é o melhor caminho.
Jesus, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A pergunta primeira do versículo é: qual é o alvo da sua vida? Esse homem aqui tem um alvo, meus irmãos, e o alvo dele é Cristo. E não importa que ele vai morrer lá na masmorra romana, porque ele sabe quem é o pai dele. E quando ele vai terminar a última carta, ele diz assim: e o justo juiz, ele está falando sobre uma coroa, ele me dará a mim, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Esse homem tem um pai que está esperando ele. Jesus, ele diz, Evangelho de João 14:1, na casa de meu pai há muitas moradas. Enquanto nós temos um mundo com problema de moradia, na casa do meu pai tem muitas? Pois é, meus irmãos. Tem manifestação no mundo por causa de moradia. E lá na casa do pai tem muitas? Pronto. Acabou o problema. Porque nós temos um pai que vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai salvar a nossa alma, ele vai redimir a nossa alma, ele vai pagar o preço com o sangue de Cristo Jesus, o nosso pecado. Esse é o que quer ser o pai. A pergunta é se você quer ser o filho. Você quer ter um pai que nem esse? Eu já tenho. Vamos ler o último versículo. Evangelho de João, capítulo 3. Você precisa entender sobre a efetividade da paternidade de Deus. Saber que Deus, ele é o Pai. Capítulo 3, versículo 35. O Pai ama o Filho. Vamos ler de novo o que Jesus está dizendo. O Pai ama o Filho. E se você é o Filho, o Pai ama você. E todas as coisas tem confiado em suas mãos. Então, além do pai amar o filho, ele confiou todas as coisas nas mãos do filho. Esse é o Pai Celestial. Esse é o Pai que quer ser chamado de Pai. Esse é o Pai que tem prazer que os seus filhos, quando estão lá, estão orando e chamando Ele de Pai. E filhos amadurecidos, filhos desenvolvidos na fé, Pai Nosso. Não é papaizinho, porque quem fala papaizinho é criança. Nós já somos filhos desenvolvidos, crescidos, amadurecidos. Então, quando nós vamos falar com o Pai, Pai Nosso. Nós não somos mais as criancinhas de colo. Nós já somos os filhos desenvolvidos que quando vão falar com o Pai, Pai Nosso que estás no céu, dá-nos hoje, Pai, pelo seu amor e a sua misericórdia, o pão de cada dia. Porque nós somos dependentes de Ti. Alimenta a nossa alma com o pão da sua palavra. Equilibra a nossa vida das nossas emoções e de todos os pontos de interrogação que tem dentro dela. Não deixa, Pai, nós sermos como as pessoas que não conhecem a Ti como Pai. Pai amado e querido, conduz-nos pelo caminho, o alvo que é Cristo. Porque o Senhor nos ama.
e todas as coisas o Senhor tem colocado nas nossas. Então, lembrado que Deus falou para o filho Adão? Tudo está sobre o seu domínio. O Senhor tem entregue todas as coisas na nossa mão, Pai. Mas nós estamos aqui como seus filhos, reconhecendo toda a nossa fraqueza. Nós somos tão fragilzinhos, irmãos. Uma gripe deixa a gente debaixo de uma coberta uma semana. Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se nessa noite você compreendeu o que é sentido de paternidade de Deus, foi porque você entendeu quem é o seu Pai. Se você ainda não é o filho ou filha, aquele que entrega a vida para Cristo é feito filho de Deus. E uma coisa mais interessante, meus irmãos, que é fantástica para a nossa vida, e a gente nem se dá conta, que nós temos um Pai que é dono do universo, e os filhos vão herdar as coisas do... mas a gente não entende, né? O nosso entendimento sempre fica meio pequeno. Mas nós temos um Pai celestial. E o Pai, Ele ama o Filho. Vamos ficar de pé e vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Pai maravilhoso, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por tratar da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual. Obrigado, Senhor, por tratar das nossas emoções. Obrigado, Pai, por nos conduzir no caminho de Cristo. Obrigado, Pai, por nos sustentar. Toda a nossa vida, Pai, está nas Tuas mãos. O Senhor é o detentor do nosso caminho. Tome, Pai, as decisões por nós. Porque as Suas decisões, querido Pai, são as melhores para a nossa vida. Trabalha mesmo, Senhor, na nossa vida, para que nós possamos mesmo, Senhor, a cada dia, a cada momento, ser transformados de glória em glória à imagem do Seu Filho amado Jesus. Abençoa cada família, abençoa, Senhor Deus, a cada vida, abençoa, Senhor Deus, a cada esposo, a cada esposa, os filhos. Abençoa, Senhor Deus, os jovens, as crianças. Abençoa, Senhor, as crianças da escola bíblica dominical. Trabalha, Senhor Deus, na vida de cada uma delas. Santo Deus, perdoa, Senhor Deus, por muitas vezes nós não compreendemos a Sua palavra. Mas nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor é um Pai efetivo nas nossas vidas. Querido Deus e Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada alma nessa noite. Nos dá, Senhor Deus, um bom início de semana, segundo a Sua vontade, e trabalha, Senhor Deus, nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Cuida de nossos irmãos, Senhor, e das almas que não vieram. Mas que o Senhor esteja abençoando cada vida e cada família, e transformando mesmo cada uma delas. E é em nome de Cristo que oramos por esse país, por essa cidade, pelas almas que tem aqui, Senhor.
E é em nome de Cristo que oramos, agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial.